Bom dia, igreja. Como estão? Todos bem? É com muito temor e tremor que eu venho aqui, porque eu sei que é a responsabilidade de estar conduzindo a palavra, né? E os nossos pastores estão em missão, estão em Santos. E o pastor me chamou na semana e incumbiu a missão de estar conduzindo a palavra. E eu nunca vou dizer não para Deus, mesmo que eu não me sinta capaz, mesmo que eu não me sinta capaz, apto, porque eu sei que não é por mim e é por Ele. Amém? Desde já eu te convido a inclinar a tua cabeça para que a gente venha orar, para que o Espírito Santo venha estar conduzindo esse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, eu chego aqui diante de Ti, reconhecendo que eu sou somente um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor venha e intervenha a nós nessa manhã, Pai, que o Teu rio venha fluir direto do Teu trono, Pai, e que o Senhor venha nos encher a Tua igreja de uma forma sobrenatural, Pai. Eis-me aqui os Teus filhos, os Teus servos, e te pedimos em nome de Jesus, Pai, dá ordem aos Teus anjos ao nosso favor, Pai. Que toda distração, toda opressão, todo o efeito contrário, tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa manhã, Pai, venha ser amarrado e repreendido em nome de Jesus. Que as comportas do céu se abram, Pai, e que o Senhor nos encha de uma medida que nós não imaginamos, Pai, e que sim, o Senhor nos toque de uma maneira sobrenatural. Amém? O título, acho que já está ali, é Manancial ou Cisterna. E Deus me deu essa palavra num momento que eu estava procurando ter mais intimidade com Ele, porque eu achava que não era suficiente, mas era um momento de dificuldade. E é algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, que de repente nós vivemos em um mundo e vivemos um tempo de aceleração. Hoje em dia nós temos tudo muito rápido. Com o próprio telefone nós não precisamos pegar uma fila, nós pagamos uma conta, nós mandamos uma mensagem imediata para as pessoas, nós temos acesso até mesmo à palavra do Senhor, a uma palavra para escutar. Mas por que muitas das vezes a gente parece que não tem tempo? Parece que um dia que tem 24 horas, parece que tem 16. E um dia que parece que se tivesse 38 horas ainda não seria suficiente. Para todas as demandas, as correrias do dia a dia, o trabalho, coisas que nós colocamos à frente, sonhos, desejos da nossa carne. E nós vamos colocando coisas. E às vezes a gente chega no final do dia e parece, eu não consegui. Amanhã eu vou tentar de novo. Eu não consegui suprir essa demanda para minha família, no meu trabalho, de repente até mesmo da própria igreja. E aí nós vamos nos esquecendo, porque o real motivo que nós estamos aqui hoje. E tem uma passagem na Bíblia que está em Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que muitas das vezes a gente não está acrescentando as coisas de Deus e colocando as nossas vontades e as nossas coisas em primeiro lugar? Será que muitas das vezes nós não estamos fazendo justiça própria e não exercendo a justiça de Deus? E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Amém? Eu queria te convidar a abrir a passagem que está em Jeremias 2,13. Esse é o texto base para essa palavra que o Senhor me deu. Papelzinho. Estou meio choroso hoje, que como várias pessoas já oraram por mim, o pastor já me mandou uma oração lá de Santos, então, amém. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Será que muitas das vezes a gente não faz isso? Será que muitas das vezes a gente não cria cisternas para o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, e esquecemos da verdadeira fonte da vida? Nos dias em que Deus liberou essa palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada, e o povo dependia dos mananciais para a sua sobrevivência. Contudo, tanto pela falta de mananciais, eles precisavam buscar água
água todos os dias, mas pelo comodismo eles passaram a usar cisternas. Cisternas é um reservatório de água que retém águas da chuva, evitando o esforço e a caminhada diária. Mas qualquer um sabe que há uma diferença na qualidade da água proveniente de uma fonte e de a que foi tirada de uma cisterna. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e tentamos nos encher de reservatórios, somente vindo aos cultos. Será que de repente o único contato que você tem com a Bíblia é no domingo? Será que de repente em 7 dias na semana o único contato que você tem com o Senhor de orar, de buscar Ele, é no domingo? Ou até mesmo na cela? Eu não estou tirando a importância de estar aqui. O culto racional ele começa na segunda, como o pastor Mateus já ministrou. Começa na segunda. Mas se nós tivermos o contato com a Bíblia e buscar Ele em oração somente no domingo, dificilmente nós vamos acessar esse manancial que está disponível para todos nós. Por que preferimos encher as nossas cisternas em vez de irmos diretamente na fonte? Talvez seja por meio do comodismo, mas o fato é de que temos falhado numa área vital de nosso relacionamento com o Pai Celestial. Os cultos são para nos edificar, alimentar a nossa fé, para assim recebermos palavras proféticas, sermos amados, sermos discipulados pelos nossos pastores, sermos impulsionados. Mas o culto verdadeiramente racional a Deus começa na segunda. O que você faz com a porção que você recebe domingo a domingo? Você deixa se perder no meio da rotina, da correria do dia a dia? Ou você pega essa porção, guarda no seu coração e literalmente coloca ela em prática na segunda-feira? Em Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, mediante a palavra dele. E é por isso que nós estamos aqui, para elevarmos o nosso nível da nossa fé, crendo que Ele vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram, tampouco leem a Bíblia, mas acham que somente frequentar os cultos irá mantê-las abastecidas. Pelo comodismo, de repente o cansaço, a rotina, nos tira do verdadeiro propósito de nossas vidas. E eu li esse dia, e até foi muito conectado àquilo que eu estava sendo ministrado, que seria o crente camelo. É como se você se enchesse e ficasse 40 dias no deserto. Será que de repente muitas vezes a gente não está fazendo isso? Recebe uma baita palavra do culto de domingo, culto de ceia, renovo minha aliança com o Senhor, e aí não busco mais Ele. E acho que não vai dar em nada. E acho que as coisas vão ir bem. E posso dizer com convicção, de repente, pela misericórdia do Senhor, de repente algum período vai. Mas um dia essa conta não vai bater. Um dia você vai se sentir tão vazio que a sua carnalidade, as suas emoções, feridas na alma, vão começar a gritar. E você não vai entender. De repente você não vai ter mais força até mesmo de servir a Ele. E o Senhor está te chamando. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fonte ou manancial. Essa ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia. Creia, isso serve para cultivar o nosso relacionamento com Ele. Em João 7,37, se você puder abrir. João 7,37. Vou estar lendo aqui. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede,
venha a mim. Você pode repetir isso? Se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Agora pode deixar aqui eu só. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Antes de Jesus subir aos céus, ascender aos céus, ele deixou uma chave, a fonte. Se você crer, vai direto na fonte. A fonte é o Espírito Santo, a fonte é Ele. E tem um diálogo muito interessante na Bíblia, e muito conhecido, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Se quiserem abrir, está em João 4:10. João 4:10. Ele diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem ele está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, a qual mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe tornará uma fonte e jorrará para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá e chame o seu marido. E ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5. Repare esse número: teve 5, e o que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então a gente vê uma mulher que estudos dizem que ela ia meio-dia para já não ser vista, no momento que o sol era mais forte, porque ela tinha vergonha. Tinha vergonha da vida que levava, circunstâncias que levaram ela literalmente ao fundo do poço. Está ressequida e achando que suas próprias convicções iriam alimentar o seu ego. Mas o Senhor chegou a ela. Um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que se ela soubesse quem estava lhe pedindo água, ela quem teria pedido de beber a Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável que nos sacia. Como eu falei, para vocês gravarem o número, ela teve 5 maridos, e o que ela estava não era marido dela, 6. Mas quando chega o 7º homem na vida dela, que é Jesus, e olha o significado na Bíblia do número 7. O número 7 simboliza a perfeição, totalidade, santidade. Representa algo completo e a conclusão de um novo ciclo. Aquela mulher nunca mais foi a mesma depois de encontrar Jesus, de beber a água da vida. Por quê? Não é porque ela entendeu, porque o início do diálogo ali, ela estava indo somente com os olhos naturais. Ela não tinha entendido com quem ela estava falando. E será que muitas vezes a gente não é assim? A gente coloca as circunstâncias à frente, a gente muitas vezes se move pela nossa carnalidade, pelas minhas experiências na infância, experiências na minha casa, no meu trabalho e até mesmo dentro da igreja. Não coloque suas expectativas em pessoas.
Como tem pessoas que têm colocado as expectativas em pessoas e têm se frustrado e se ferido. Cada homem que ela se relacionava era para tapar um vazio no seu coração e circunstâncias da vida. Trazendo para os dias atuais, o que você tem colocado à frente de Jesus, achando que isso vai te saciar? De repente um trabalho, você tem se desgastado muito para trabalhar, almejando de repente sonhos, uma casa própria, um bom carro. De repente você tem se desgastado tanto, achando que isso vai te saciar. E aí de repente você tem uma excelência no seu trabalho e você quer buscar mais dinheiro. De repente você quer buscar mais dinheiro e com a desculpa que quer dar uma vida para os seus filhos que você não teve dos seus pais. De repente você quer dar tanto para os seus filhos e o que verdadeiramente eles precisam é da tua própria presença. De repente bens materiais, como eu falei, isso é bom. Não significa que você tem que viver como um miserável, não adquirindo coisas e não fazendo planos. Mas a gente tem que precisar ter muito cuidado para que isso não venha nos roubar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Muitas das vezes a gente se perde no meio do processo. De repente coloca até mesmo uma esposa, um esposo, literalmente sendo uma idolatria na nossa vida. De repente colocamos um corpo perfeito. De repente colocamos coisas que vêm da nossa própria natureza carnal. De repente um status, um reconhecimento. E assim nós vamos colocando coisas. De repente drogas, de repente bebidas, achando que isso vai te saciar. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, eu tenho a água da vida, eu que vou saciar esse vazio que está dentro de ti. De repente você, como essa mulher, tem buscado relacionamentos para saciar uma lacuna no seu coração, porque de repente você não foi amada pelo seu pai. E aí você tenta achar esse amor em relacionamentos. E isso de repente tem te ferido. E você de repente vai de um relacionamento a outro e não dá certo. E o Senhor está dizendo: vinde a mim. É Ele que vai saciar essa sede. Não é homens. Quando você tiver plenitude, entendendo quem Ele é, aí sim você vai fluir naquilo que Ele chamou para fazer. Amém? E assim que muitas vezes nos vemos tentando achar em cisternas algo que nos sacie. Um bom trabalho, um bom carro, um relacionamento, concupiscências da carne para nos saciar. Isso vai nos deixar cada vez mais vazios. A única fonte que nos sacia é Ele. Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. E Provérbios 4:23, que está muito ligado a esse: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Quando a Bíblia se refere ao coração, é a nossa mente. E muitas vezes ela tenta nos sabotar. Guarda o teu coração, para que você não se perca no meio do processo. Tem uma frase que eu fui muito ministrado nessa semana, quando eu orava, e diz assim: Jesus morreu pelos nossos pecados e para que através dele tivéssemos acesso a Deus. E às vezes não o buscamos. Então Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos deu livre acesso ao Pai. O véu se rasgou de cima a baixo para que a gente colocasse Mateus 6:6 em prática. A gente fechar a porta do nosso quarto e buscar Ele em secreto. E às vezes a gente está fazendo o mais difícil. Nós estamos correndo
atrás de coisas que vão se perder. Mas em Romanos 12:2 diz: não se conforme com os padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que venhamos a experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com as circunstâncias e situações que você está enfrentando. Jesus quer fluir através de você. Está disponível lugares profundos de relacionamento com Ele. Romanos 12:2 é chave. Os padrões do mundo, o que é? Tu tem um bom carro, uma boa casa, uma boa estrutura física, e é isso que o mundo quer nos impulsionar. Você ganhar dinheiro rápido. Você abre qualquer rede social, é isso. Estão prometendo isso, que você ganhe dinheiro rápido, que você, antes dos 30 anos, você tenha o seu primeiro milhão, e assim nós vamos nos alimentando de coisas que já não tem mais valor. Mas o Senhor está dizendo: não te conforma com aquilo que você tem vivido até aqui. De repente você até tem buscado o Senhor, tem até feito um devocionais, mas o Senhor está dizendo: eu quero mais. Eu quero mais, minha filha. Eu quero mais, meu filho. Lembra dos dias que o Senhor te encontrava num quarto, chorando pela presença dEle, e você não tem feito mais? E o Senhor está dizendo: vem de novo, meu filho, eu estou com saudade. O Senhor está com saudade de algumas pessoas aqui que não tem mais buscado Ele. De repente tinha até servido Ele com seus dons e talentos que são irrevogáveis, mas o Senhor está com saudade de pessoas aqui. O Senhor está com saudade de pessoas que já não têm colocado Ele no centro. O Senhor está te chamando. Vem, meu filho. Não te esquece de onde eu te tirei. Não te esquece daquilo que eu fiz na tua vida. Em Ezequiel 47, se o louvor quiser passar, porque eu não quero perder muito tempo, aquilo que o Senhor vai liberar nessa manhã. Amém? Enquanto o pessoal do louvor sobe, se quiserem deixar aberto, Ezequiel 47:1. Creia, o Senhor vai fazer grandes coisas nessa manhã e vai te despertar para o novo. E não é sobre mim, é sobre aquilo que Ele quer fazer. Amém? Enquanto o louvor sobe, se quiser ir abrindo, não te distraia. É uma noite de despertar para a tua igreja. Enquanto nós estávamos na intercessão, o Glauber compartilhou uma palavra que estava muito linkada a isso aqui. E a gente praticamente nem conversamos na semana. Então eu creio. Todas as orações que eu recebi estão ligadas àquilo que o Senhor confiou nessa manhã. Em Ezequiel, se o louvor estiver pronto, se quiser ir solando, não tem problema. Ezequiel 47:1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi uma água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha e media na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou a água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e a água me levou que batia e chegava aos joelhos. Mediu-me mais 500 metros e agora o rio que não se conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou:
Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desde até Arabá, onde entra no mar e deságua no mar. Ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais. Isso significa vida. Por quê? Porque essa água flui para lá e saneia nas águas salgadas, de modo que onde o rio fluirá, viverá. Você pode repetir comigo isso? Onde o rio fluirá, viverá. Onde o rio fluirá, viverá. Coisas que estavam mortas nessa manhã vão começar a viver, porque esse rio vai fluir direto do trono do Senhor. Coisas que estavam mortas vão começar a fluir. Coisas que estavam mortas vão começar a fluir. E no versículo 12, pula para lá: árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Vamos repetir junto: seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Tem coisas mortas que virão, e através dos seus frutos pessoas vão se alimentar. E quando você entender esse rio de água viva que vai fluir através da sua vida, vai se cumprir aquilo que diz: suas folhas servirão de remédio, as suas mãos curarão, os seus dons curarão. Você vai ser um instrumento de cura, porque você vai fluir num rio que flui através da sua vida. Você será um instrumento de cura e remédio. Feche os seus olhos, inclina a tua cabeça e começa a refletir o que você tem vivido até aqui. De repente sonhos, de repente você tem até servido o Senhor na casa, de repente até de escala hoje, mas tem se esquecido dessa fonte que te resgatou do mundo das trevas. E o Senhor está dizendo: vem, não é na força do teu braço. Eu te dei dons, eu te dei talentos, mas eu quero mais, o Senhor diz. E você precisa de mais. Você tem buscado em pessoas, você tem buscado em circunstâncias para saciar a tua alma. E o Senhor está te convidando para que o Senhor venha acessar essa fonte que está disponível a todos nós. Eu quero ser um instrumento de cura na próxima estação. Eu creio que você também quer. Eu quero que sim, os meus frutos alimentem as pessoas. Mas para isso, nós precisamos estar ligados e conectados na fonte da vida.